Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, ó, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, o nosso curso de operação, logicamente nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Meus amigos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse curso de operação para a máquina CNC, vamos recapitular alguma coisinha para que não fique um vazio antes. Mas eu aconselho aos amigos que não assistiram às aulas anteriores a assistirem, pois o assunto é uma continuidade. Então, às vezes eu explicando um negócio agora, dá a impressão que foi explicado pela metade, mas já foi falado, tá? Então eu vou recapitular alguma coisinha aqui para a gente não partir de um vazio, tá? Então, toda vez que eu for mexer com uma máquina, num comando, num painel de CNC, tá? Vou pôr a mão no painel, tem ações operacionais que eu vou executar que cabe dentro dessas 4 aqui, tá? É uma dessas 4 ações que eu vou fazer, tá? Então, ações operacionais em uma máquina CNC. Ó, eu vou fazer uma movimentação de máquina, ou eu vou fazer uma correção e ajuste de alguma coisa, ajustar ponto zero, ajustar corretor de ferramenta, ajustar algum parâmetro de supervisão de vida, alguma coisa que é ajustável, né? Ou vou transmitir dados. O que é transmitir dados?
entrar com dados e sair com dados, né? Tirar uma cópia, por exemplo, de um programa da máquina, ou passar um programa para a máquina, tirar uma cópia de memória de pallet, e assim por diante, tá? Então, entrada e saída de dados e administração de dados. Eu vou apagar algum programa, algum arquivo da máquina, eu vou renomear alguma coisa, eu vou copiar de uma pasta para outra, eu vou fazer um trabalho de administração dos arquivos, né? Então, toda vez que eu for mexer com a máquina CNC, uma dessas 4 operações eu devo estar fazendo, tá? Então, esse é o princípio inicial, tá? Que nós já falamos em aulas anteriores. Se eu for mexer no painel da máquina, existem 3 áreas principais, né, quanto à aplicação e divisão do painel CNC. Tá? Então eu tenho a área operacional. O que é a área operacional? Essa área em azul, que é a área onde todas as teclas e botões eles vão estar ligados a alguma ação da máquina, vai acontecer alguma coisa, ou algum movimento da máquina. Vamos supor, vai ligar ou desligar alguma coisa, ou vai fazer movimentar alguma coisa, ou vai parar a movimentação. Existe interferência no que está acontecendo na máquina, tá? Eu posso estar ligando e desligando a refrigeração, eu posso estar fechando ou abrindo uma porta, eu posso estar dando partida num programa ou dando ciclo stop, eu posso estar reduzindo a velocidade, aumentando a velocidade, entrando no modo de trabalho ou mudando para outro modo de trabalho, assim por diante. Essa área operacional, tá? A área de edição, que é a área aqui, ela é vermelhinha aqui, são teclas de edição mesmo. Tem teclas alfanuméricos, né? Teclas de navegação, de cursor, tem o mouse, tem símbolos, simbologias, tem então, como eu falei, o alfanumérico, né, letras e números, e assim por diante. Isso aqui é usado para edição. Qualquer coisa que eu apertar aqui não vai acontecer nada de movimentação da máquina, você não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai estar digitando na tela, tá? Alguma coisa que você digitar aqui. Só isso. E aqui nessa área roxinha aqui é a área de funções de tela, tá? São onde você abre as telas para executar alguma operação de entrada de algum dado nela, ou de alteração de algum dado, ou pagar algum dado, ou ajustar alguma coisa, ou visualizar alguma coisa também, né? Então são as funções que a tela permite você trabalhar. Então são essas 3 situações. Nós durante o curso vamos falar de todas elas, tá? Nós estamos agora na área operacional, que é essa área aqui de baixo. Em aulas anteriores nós já falamos desses botões, liga, desliga motor hidráulico, liga, desliga refrigeração, liga, desliga esteira, freio, handler, libera bimanual, que não trava e destrava a porta, libera o bimanual, liga e desliga os módulos de avanço e rotação, override de rotação, override de avanço, algumas teclas aqui de liga ou desliga alguma coisa, emergência, tá? Agora nós vamos entrar nessa parte de movimentação da máquina, tá? Aqui é o que a máquina faz a máquina andar, tá? Então são 3 grandes áreas que fazem a máquina andar, tá? Então ações operacionais de uma máquina CNC que faz movimentação de máquina. Ou é um trabalho em jogue, ou é um trabalho de MDI ou MDI, ou é um trabalho em automático. O jogue ele pode ser contínuo, quando a máquina movimenta-se continuamente, ou incremental, quando ela movimenta-se por incrementos, o eixo selecionado, para o lado positivo ou negativo. Nesse caso aqui a máquina se movimenta como se fosse uma máquina convencional, ela não tem nada automatizado, tá? Ela não é própria para usinagem, ela é própria para movimentações de aproximação, para medir alguma coisa, ou para afastamento manual da máquina, numa parada de máquina, coisa assim, tá? Então isso aqui é uma operação manual. O MDI é um processamento de um programa que é colocado nessa tela MDI.
Tá? Então você escreve um programinha, não é normal você trabalhar em produção com MDA. Isso aqui é para pequenas operações, pequenas intervenções que você escreve na máquina e dá o start e ela executa. Você pode executar ela uma vez, continuamente, ou bloco a bloco, para ver o que acontece. O bloco a bloco ele executa um bloco de cada vez para você poder ir vendo o que vai acontecer. Tá? Depois nós vamos explicar detalhadamente cada uma dessas coisas, estou falando de grosso modo. E o modo automático, que é o modo de produção, o modo que você vai trabalhar automaticamente produzindo peça, normalmente em processo contínuo, fica continuamente. Você também pode fazer um processamento automático uma vez só, e também fazer bloco a bloco para teste de programa, para ver o que vai acontecendo. Você fecha override, tanto no MDI como no automático, você fecha override. O que é override? Override é essa chave aqui, tá? Então ela fechada no zero, mesmo que você dê partida, a máquina não se movimenta. E aí você vai olhar na tela o quanto ela vai movimentar, em que eixo que ela vai movimentar e para onde ela vai movimentar, e se aquilo não haver colisão, estiver sob controle, você abre com cuidado ou abre 100% para executar aquela operação. Executou aquela operação, você fecha novamente para dar outro start, porque a máquina vai executar linha por linha, sentença por sentença, no bloco a bloco, ok? Então, essas são as três principais operações de movimentação da máquina. Então, quando você vai trabalhar numa máquina com movimentação, é uma dessas três operações que você vai fazer. Tá? Nós vamos explicar uma a uma detalhadamente. Tá? Como é que você seleciona isso normalmente? Tá? Então, estou dando exemplo de uma tela, mas depois, durante a explicação de cada uma delas individualmente, que eu vou fazer com mais detalhes, agora estou falando a grosso modo, nós vamos ver outras opções de painel de simbologia. Tá? Então vou falar que vou trabalhar em jogging. Então vou acionar essa tecla. Tem máquina que essa tecla vai ficar acesa, tem máquina que vai ficar com uma luzinha aqui, que está embaixo dessa linha vermelha aqui, a ligada, uma luzinha igual está no X aqui, uma luzinha verde ligada, vai ficar aqui ligado. Eu selecionei o modo jogue, tá? Então ele vai fazer movimentações manuais, como se fosse uma máquina convencional. Só que eu não tenho aquela manivela, aquele nônio de manivela como uma máquina convencional, eu tenho botões de movimentação, tá? Então, primeiro aqui nessa parte verde, eu vou selecionar qual eixo que eu quero movimentar. Então, essa aqui é uma máquina que tem 9 eixos. Tá? Então, eu tenho o X, o Y, o Z e o quarto eixo. Isso aqui, o quinto e o sexto eixo, conforme a norma DIN 66217. E nós já falamos em aulas anteriores, dentro da condição de norma DIN para eixos, para máquinas operatrizes comando numérico, tá? Então essa é a norma que define a posição dos eixos, tá? Então qualquer coisa dá uma olhadinha em aulas anteriores aí, essa condição, tá? Então se eu selecionei o eixo X, por exemplo, que está aqui a luzinha verdinha ali, ó, se eu apertar o Y vai ficar verdinho o Y, ele movimenta um eixo de cada vez. Aqui é o quarto aqui é a mesa, aqui o cabeçote, né? Então aqui vão sendo incrementados conforme o fabricante, tá? Então o X, o Y, o Z, e aqui a mesa giratória, que é o quarto eixo, que é uma máquina horizontal, o eixo B. Aqui seria o eixo C, que é o cabeçote, e aqui seria um eixo A, por exemplo, em torno da mesa. Tá? Então eu seleciono o eixo que quero movimentar, e aqui eu aperto para mais ou para menos o lado que eu quero que ele se movimente. E aí, segurando com uma mão no botão mais ou menos, eu vou apertando e segurando aquele override, eu vou abrindo ele lentamente, ela vai se deslocar na velocidade que eu controlar na minha mão, dentro de um limite máximo que é configurado para avanço para essa máquina. Se eu apertar o rápido junto, ele vai andar com uma forma mais rápida, é mais perigoso bater, tá? Para o sentido mais ou menos também é um valor configurado. Eu consigo segurar também no override, posso ir segurando esse rápido no override, tá? Então essa é a movimentação contínua. O que é contínua? Enquanto eu estiver apertando o mais ou menos, ela vai movimentar continuamente para um sentido mais ou menos do eixo que eu selecionei. Tá? Eu vou parar quando eu desejar. É uma operação manual, tá?
Então essa é continuamente. Agora eu tenho um jog que está aqui em azul, que é chamado jog incremental, que nós vimos na tabelinha anterior lá em cima, né? Lembra que nós vimos isso aqui, ó? Ó, o jog é definido em contínuo ou incremental, tá? Então, o incremental. Então, o jog é contínuo ou incremental. Então, contínuo, eu aperto continuamente, ele se desloca continuamente naquela velocidade programada. Agora, o incremental. Eu posso selecionar um incremento de 1 milésimo de milímetro, 10 milésimos de milímetro, que é um centésimo, 100 milésimos de milímetro, que é um décimo, 1000 milésimos de milímetro, que é 1 milímetro, e 10.000 milésimos de milímetro, que são 10 milímetros. Então essas seleções, conforme eu seleciono, vai ficar a luzinha acesa aqui, e aí ele vai funcionar por impulso. Cada toque que eu der, para mais ou para menos, ele vai movimentar uma vez a condição que eu apertei aqui. Se eu fechar o override e apertar uma vez, ele vai ficar com esse avanço preso. A hora que eu abrir o override, ele vai soltar esse avanço. Se eu fechar o override e apertar 3 vezes aqui e abrir o override, ele vai andar uma vez só, porque ele não acumula, tá? Agora, se eu deixar selecionado com o override aberto e for tocar 3 vezes, ele vai avançar 3 vezes, tá? Só que ele não fica somando valor na memória, ele vai executando seguidamente o movimento que eu apertei aqui, para menos ou para mais do eixo selecionado, tá? Então eu vou explicar mais ainda quando for falar de jog no detalhe. E aqui o var é de uma variável, eu posso configurar na minha tela uma variável, e aí o valor que eu configurar para essa tecla aqui, cada vez que eu selecionar ela, eu estou selecionando aquele valor que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu estou numa posição de 10.335, eu quero posicionar no 10.000. Esse 335 eu quero zerar para um lado do eixo, por exemplo, o eixo X. Aí eu vou lá, configuro para 0,335, né? Aí eu venho aqui, seleciono o valor, o eixo que eu quero, e dou um toque aqui, ele já vai correr os 0,335, tá? Isso aí eu tenho que fazer ponto a ponto. Agora, se eu quiser ponto a ponto também, eu posso selecionar aqui no décimo e apertar 3 vezes. Daí vem seleciono o centésimo mais 3 vezes. Depois seleciono o milésimo mais 3 vezes. Ele vai andar aquilo que eu desejei, os incrementos que eu desejei, tá? Aqui o MDI, para mim fazer um programinha, daí eu tenho que ir na tela do MDI e executar um programinha lá, ou pelo menos uma função. Quero trocar o pallet, quero fazer um pallet para fora, só isso. Eu coloco a função que troca o pallet lá, vamos supor M60, escrevo lá M60 e dou start aqui, ó, que é o ciclo start. Se eu quiser trocar uma ferramenta, eu programo lá a troca de ferramenta nesse MDI e dou o ciclo start aqui, e ele executa a troca de ferramenta, tá? O ciclo start aqui. No automático, é a mesma coisa, eu seleciono um programa para trabalhar em automático, naquele pallet ou naquela mesa, seleciono esse modo automático, vai ficar acesa a luzinha, a hora que eu der o ciclo start que ele vai acender essa luzinha e vai entrar em operação. Quando eu quiser parar o ciclo stop aqui, tá? A luzinha aqui está em ciclo stop, tá? A luzinha acesa ao verdinho, tá? Então, basicamente, para a introdução do que nós estamos falando agora, é o que vale, tá? Então agora nós vamos começar mais detalhes a respeito de cada uma dessas 3 ações: jog, MDI e automático, tá? Bom, dando continuidade às operações de controle de uma máquina CNC, nós já falamos sobre as operações no modo jog, no modo MDI ou MDI. Agora vamos falar sobre o modo automático, tá? Existem 2 formas de trabalhar com o modo automático. Uma é o automático e ciclo de produção. É quando você trabalha com um ciclo contínuo, onde você dá um ciclo start e ela fica automaticamente, a partir de um ciclo start no dia, ela fica fazendo um ciclo contínuo de produção a cada travamento de porta, a cada troca de peça, ou a cada troca de pallet, no caso de máquina com mais pallets.
Então esse é o modo automático de produção. Você precisa só dar um ciclo start novamente se caso houver uma interrupção no ciclo contínuo, senão você passa o dia produzindo com um ciclo start. A segunda forma é um automático em teste de programa. Um programa pode ser novo ou um programa alterado. Isso aqui é quando existe ainda um risco de que possa haver erros ou falhas na escrita do programa que possam alterar o estado da peça, a condição dimensional da peça, acabamento da peça ou até mesmo colisão. Então, para evitar isso, o trabalho é feito no modo bloco a bloco, que nós vamos ver mais adiante, ok? Ó, então tem o painel da máquina. Essa tecla aqui, ela tem a função de menu principal. Está escrito aqui menu principal, tá, ok? Aqui eu tenho uma tecla de acesso rápido, máquina. Então, como é a função do menu principal que mais se usa, em vez de entrar no menu principal, depois selecionar máquina, se você apertar aqui nessa tecla aqui, ó, estou mostrando aqui no canto esquerdo aqui do painel, ela já entra direto no menu máquina, tá? Então eu vou voltar lá atrás para a gente falar grosseiramente de um para um. Depois, quando a gente for falar das telas, nós estamos falando lá da área operacional embaixo agora, controle operacional, tá? Quando a gente for falar de tela, a gente vai falar desse menu aqui um por um, tá? Então, vamos falar grosso modo. Então, eu seleciono o menu máquina, então, entro naquela tecla que eu acabei de mostrar, seleciono menu select, aí vem aqui. Seleciono máquina como? Quando eu quero trabalhar no modo jogue, no modo automático, ou no modo MDI, ou modo automático. Existe uma tela para cada modo, então se eu selecionar o modo máquina e estiver em jogue, vai aparecer uma tela. Se eu estiver e algumas opções de trabalho no jogue. No MDI é a mesma coisa, vai aparecer a tela do MDI com as operações do MDI e automático também. Vai tela do automático e algumas operações de tela do modo automático, tá? Então, o único menu principal que eu tenho várias versões conforme o modo de trabalho. Agora, daqui para baixo, mesmo que eu esteja com modos de trabalho aqui, qualquer um desses, a tela não se altera, tá? A tela é para aquele assunto. Lembrando que se eu tiver um modo de trabalho de automático e tiver de aquecimento, aqui a área de aquecimento 10 start, a máquina vai sair executando o programa selecionado, porque é o modo de trabalho que comanda os movimentos da máquina, tá? Isso aqui, ó, menu da tela, é apenas visual e para edição, configuração, para você preencher alguma coisa e visualizar. Agora, o que faz a máquina funcionar são esses 3 modos aqui, tá? Então, muito cuidado, que às vezes pensa que está no diagnóstico lá, ou no dados de ferramenta e dá um start sem querer e a máquina vai sair executando porque está no modo automático. Então, lembrando mais uma vez o que sempre digo, para evitar esses acidentes, você deixar override de avanço sempre na posição 0. Só mexer naquilo quando for trabalhar com a máquina. Aí você altera para a posição que você vai precisar. Normalmente, se tiver em automático contínuo, aí, em produção é 100%. Tá? Então, o próximo, parâmetros. Aqui é para você fazer ajustes. Tá? Ajustes de ponto zero, ajustes de posições. Tá? Então, ajustes. Programa, quando você for editar programa, for trabalhar com os diretórios de programa, renomear, copiar, criar pasta, copiar de uma pasta para outra, mexer com tudo que for referente a programa. Serviços. Serviços tem várias partes, principalmente de manutenção, de configuração e tal. Para a gente, da parte de aplicação da máquina, porque nosso assunto aqui é aplicação da máquina, tá? Não tem nada com manutenção, tá? Aplicação. Dessa área de serviços, para o Siemens a gente vai usar só a entrada e saída de dados, tá? Entrada e saída de dados. E mais administração de dados também, tá? Tá dentro dessa mesma página. Diagnóstico, você vai ver alarmes e mensagens, históricos de alarmes, tá? Muita coisa, tudo ligado às falhas.
Colocação em funcionamento, aqui você vai colocar senha, configuração de cor, de tela, você pode entrar no Windows, você pode fazer o que você quiser da parte operacional. Tá? Aqui dados de ferramenta, você vai preencher o gerenciamento das ferramentas, catálogo, armário, tudo. Tá? O Header aqui seria a parte de configurações também. Tá? Seria o principal que está aqui dentro, seria as funções individuais de ATC e APC. ATC é a Automatic Palette Change, é aquela parte de funções individuais da troca de pallet. Então, se haver uma interrupção na troca de pallet, você vai entrar nessa área aqui para fazer as funções individuais voltar à condição básica do pallet. E a mesma coisa no ATC, Automatic Tool Change, que seria a troca de ferramentas. Seria aquele ciclo completo da troca de ferramentas, sem interrompido, com o braço fora do lugar. Você vai entrar nessas funções individuais para fazer com que a posição volte à condição básica no trocador de ferramentas. Tá? Esse aqui seria o principal que está aqui. Aí aqui você troca de tela, isso aqui está na primeira tela. Aí você vem para uma segunda tela, você vai ter, tem 3 telas, depois a gente vê para baixo aí, tá? Parte aqui é o gerenciamento do parte, onde você vai fazer as configurações, as peças que estão sendo usinadas, os programas que vão estar amarrados ao parte. Aqui é uma parte de manutenção também, de administração, né? Administração de produção e tal. Esse WP aqui é um software que permite você ligar a máquina sem operador e automaticamente colocar um ciclo, principalmente para aquecimento. Né? Vai entrar às 7 da manhã, se quer que a máquina fique aquecida desde as 5 da manhã, aí você põe ela para ligar às 5 num determinado programa de aquecimento, ela fica sozinha ligada e funcionando. Até que 7 horas ela desliga para você começar a trabalhar. Por que aquecer a máquina? A máquina é um monte de metal que com o aquecimento ela dilata. Com a dilatação ela pode interferir em medidas. Diâmetros normalmente não, porque o diâmetro ele cresce em todos os sentidos. Né? Então se a máquina crescer em todos os sentidos, o centro de giro do fuso vai ser o mesmo, então não vai interferir em posicionamentos, ela vai interferir em profundidades, que ela vai crescer para frente também. Então, quando você tem muita precisão, aí você aquecendo a máquina, você tem uma coisa mais precisa. Isso qualquer máquina. Existem sensores de compensação, tá? Conforme ela vai crescendo, vai compensando isso através de um sistema leitor de régua. Então ela compensa também. Existe tecnologia que sobrepõe a isso. Mas existem situações que mesmo com essa tecnologia não atende. Então aí você precisa aquecer a máquina para trabalhar. Okay? O MTV aqui é um outro software para ferramenta, para gerenciamento de Management Tool Video. É um gerenciamento de ferramenta em tool, é um sistema antigo, tá? Que a Heller não usa mais também. Ela usa em Magazine, tá? Que está dentro de dados de ferramenta. E aqui é para desligar a máquina. Então, vai entrar aqui para desligar. Você não pode desligar a máquina simplesmente ligar a chave geral. Você vai ter que entrar aqui por Exit. Daí ela vai perguntar para você se tem certeza que quer desligar o computador. Se põe sim. Aí ele fecha todos os programas do computador da máquina. E aí fala assim para você, agora você pode desligar o seu computador. Daí você vai desligar a chave geral. Essa é a condição de desligar uma máquina CNC. Tá? Aqui os ciclos, para você entrar em ciclos do sistema. E aqui o IPM, é Integrated Process Monitoring, é um monitoramento integrado de processo. Tá? É um software que gerencia quebra de ferramenta gasta, tal, e quando ele atinge um certo nível, a máquina ou substitui uma ferramenta gasta por uma gêmea, já falamos em ferramenta gêmea lá atrás, nas primeiras aulas, ou ela bloqueia uma ferramenta através de uma quebra e para a máquina imediatamente, coisa assim, é um software de proteção. Tá? Então esse é o menu principal do comando Siemens, tela comando Siemens. Tá? Então eu apertei aqui menu Select, o que vai aparecer? Vai aparecer a primeira tela, seria isso aqui, ó. Tá? Que nesse caso aqui está no modo Joga, lá embaixo está no modo Jogue. Tá? E está selecionado o modo máquina, que está aparecendo aqui é o modo máquina,
que está selecionado aqui, ó, máquina, mas eu tenho aqui tudo aquilo que eu falei, ó, parâmetro, serviço, então diagnóstico, tal, header. Aí apertando aqui, ó, do lado, nesse cantinho aqui, ó, ele vai partir para a segunda página da tela do menu principal. Que vai ter, esse aqui é um dado de configuração do Main Memory Computer, memória principal do computador. Ela aparece aqui porque ela está fazendo parte de uma senha aqui do fabricante, tá? Normalmente isso aqui não aparece, tá? Então esquece isso aqui, tá? Isso aqui não é um acesso que não faz parte do usuário da máquina, só do fabricante de máquina que tem. E a gente estava numa senha do fabricante aí. Então aqui é a memória de parte, aqui é o MTV, ciclos, aqui para desligar. Aperta aqui novamente e vem para o terceiro caso, que é o aquecimento e aquele IPM, tá? Então tenho 3 páginas principais disso, né? Então para mim trabalhar na página principal eu tenho que acionar programa, né? Menu principal, programa, tá? Por quê? Porque eu vou selecionar um programa, ainda não é uma máquina, tá? Então eu selecionando o programa, ele vai aparecer essa tela aqui. Com as opções embaixo, essas opções que estão aqui embaixo, são as opções, são as pastas onde eu tenho arquivos de programas, né, armazenados. Então esse aqui é um programa de peças, por exemplo, que tem programas principais. Então tudo isso aqui é programa, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero trabalhar com um programa no Siemens, é selecionar a linha do programa, entrar em menu principal, programa, seleciono a pasta aqui embaixo, onde está armazenado o programa que eu quero. Esse negócio da pasta, tudo que a gente for falar entrada e saída de dados e administração disso, nós vamos explicar direitinho cada função disso aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar para mais para frente quando a gente entrar na parte de telas. Nós estamos agora na parte de comandos operacionais. Então, primeira coisa, para mim, selecionar um programa para trabalhar, eles têm que estar carregado. O que é carregado? Dentro da memória NC. O que está com X aqui está na memória NC. Uma máquina CNC, qualquer ela do mundo, tá? Qualquer máquina CNC do mundo, qualquer comando do mundo, para que ele poder ser processado, eles têm que estar na memória NC, tá? A memória NC normalmente ela não é tão grande, tá? Então, aqui é a memória NC livre, ó. Aqui é a memória do disco, olha a diferença de memória livre, tá? Então ela é bem menor. Por isso nem todos os arquivos eles ficam carregados na memória NC. À medida que eu descarrego, isso aqui aumenta a capacidade de memória. À medida que eu carrego, diminui, tá? E vice-versa aqui, ó, que daí diminui daqui do livre. É a mesma coisa que eu passar daqui para cá e daqui para cá, e ficar trocando, tá? Então, para mim, trabalhar, elas têm que estar carregadas, tem que estar com esse xizinho na frente. Para mim poder carregar isso, eu tenho que estar com ela ativada aqui, ó, tá? Então, se ela estiver desativada, também sem o xizinho na frente, eu não consigo carregar nem descarregar. Para mim desativar, que eu seleciono a linha e entro na administração do programa, vai ter a função lá de desativar. Ela vai ficar bloqueada. Agora, estando ativada aqui, e vamos supor, eu venho na teste de fuso aqui, ó, está descarregado. Eu seleciono essa linha, venho com o cursor que está aqui em cima, essa linha azul, ó, eu venho com essa linha azul até aqui embaixo e ponho carregar. Clico aqui em carregar. Aí ele vai vir com o xizinho aqui, automaticamente, né? Tem lugar que às vezes marca aqui carregar na NC para HD e aqui descarregar aqui o carregar do HD para o NC e o descarregar do NC para o HD. Então às vezes tem marcado isso aqui, tá? Estando carregado aqui, eu seleciono a linha e executo a função chamada. Quando eu coloco chamada, eu estou chamando ela para trabalhar no automático. Isso para máquina que não tem memória de pallet, que não tem um gerenciamento dos programas que vão ser executados nos pallets. É uma máquina simples com uma mesa só. Então eu ponho uma peça lá e quero trabalhar
com o programa. Então eu seleciono através dessa tecla, seleciono o que eu quero trabalhar, o programa que eu quero trabalhar, dentro da pasta que eu quero trabalhar aqui embaixo, né? E ponho chamada, ok? Para isso eles têm que estar carregados, e para estar carregados tem que estar ativado. Então, depois de carregar o programa selecionado, né? Então, selecionar o programa em automático. Para trabalhar automático, CNC sim, a máquina de 2 mesas. Agora eu vou mostrar o que nós falamos de uma mesa só, tá? Agora nós vamos falar com uma máquina que tem 2 mesas ou mais mesas. Tem um pool de pallet, por exemplo, né? Então, aciona o menu principal da mesma forma que nós fizemos lá, né? E aí vem na função, na página 2 aqui, ó, você vem na função PWT. Ou então, às vezes está escrito aqui pallets. O título aqui não importa, tá? Você tem que ver na sua máquina o que se refere ao gerenciamento dos pallets. Então, tô aqui, ó, tô numa página, tô no modo máquina ainda do menu principal, joga e tal. Eu acionei o menu principal, vim até a página 2 e tô acionando aqui, ó, PWT, que se refere à memória de pallets, tá? Então, tem que se selecionar a memória de pallets. Aí vai abrir, aqui é um exemplo, tá? Na sua máquina pode ter outros tipos de gerenciamento, mas não vai fugir muito disso, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um Explorer, eu só dar 2 cliques aqui nos pallets, isso aqui tudo vai recolher como se fosse aquele programa do Explorer do Windows mesmo, tá? Isso aqui é um Explorer, tá? Então cada clique que eu dou aqui, ele recolhe o que tem dentro, por exemplo, na área de trabalho, né? Eu tenho parte. Aqui eu tenho o trocador de ferramenta, que não tem nenhum no 1, no 2. Aqui quando eu estou trocando parte, esse parte vem para cá e esse parte 2 vem para cá, né? Então eles ficam aparecendo aqui. Tá? O parte 1 está na área de trabalho e na estação de carga está o parte 2. E aqui no replacement tem, se você tiver um pool de parte para fora, sendo inserido aqui nesse sistema, tá? Então, vamos falar basicamente dos 2 pares que estão trabalhando na máquina. E se tiver fora, a ideia é a mesma, tá? Então, quando eu seleciono, que nem está selecionado partes aqui, ó, ele vai falar sobre a lista de partes. Então, eu tenho 2 partes na máquina. Se eu tivesse mais partes aqui fora, ele ia aparecer parte 3, parte 4, parte 5. Se eu tenho 10 partes aqui, ó, ele vai aparecer todos os partes. Só que, vamos supor, parte 1 e o 5 está na máquina, que seria, aqui estaria 1, aqui estaria parte 5. Daí os outros estariam aqui fora. Tá? Então, aparecia mostrando aqui, ó. E ele fala o lugar que está. Então, apareceria aqui 1 na área de trabalho e 5 na estação de carga, por exemplo. Aqui está 1 e 2 só. Só tenho 2 partes. Mas aqui é o gerenciamento de todos os partes. Daí eu posso deslocar esse cursor aqui através da tecla ou através do mouse ou na tecla de navegação. Eu posso selecionar um part, né? Nesse caso aqui, ó, foi selecionado o part 2, está aqui embaixo, ó. Veio aqui embaixo. Tá? Aqui está azul aqui para destacar só, mas o que está selecionado é o parte 2. Está aqui, o parte 2. Então aqui já entrei no modo de edição. Tá? Se eu quiser voltar nos pares, eu clico aqui. Ó, tá? E aqui, do jeito que está, se eu quero alterar, eu clico em alterar. Aí vem, ó, altera o estado da peça que está nele. Aqui que eu coloco o programa daquela lista aqui. Ó, eu clicando aqui, eu posso selecionar a pasta e o programa que vem trabalhar aqui no programa principal. Tá? Então, aqui quando eu der start na máquina no modo automático, o programa que eu selecionar aqui, para esse part 2 que está aqui, ó, ele vai estar sempre amarrado com esse programa aqui. Tá? Eu posso ter mais peças nele, e eu posso configurar mais programas daí por peça, mas estou falando de uma forma simples para não ficar muito complicado. Tá? Mas eu posso ter nesse part 2 a peça 1, a peça 2, a peça 3, e aí vou fazer essa configuração por peça, não por parte, tá? Aí eu seleciono, em vez de selecionar o parte, eu seleciono a peça. E aí, da mesma coisa, em cada peça eu vou amarrar um programa. Aí quando esse parte for executar, eu vou falar qual a sequência que eu quero que ele execute, da peça 1, depois a peça 4, depois a peça 3, ele vai executando os programas conforme eu selecionei de sequência. Mas vamos ficar nisso só. Tá? Então, aqui é o programa principal. Aqui é um programa D.0 que carrega as origens de usinagem desse programa. Então, em vez de eu carregar as origens aqui, quem está com dúvida de origens, pega o vídeo da gente que fala sobre
coordenadas e origens para a máquina CNC. Dá uma olhadinha naquela listinha de programas, tem aulas aí de programação CNC que fala sobre esse carregamento de origem. Como é que eu faço esse carregamento de origem através de um programa com a extensão UFR. Ó. Esse programa aqui é um programa principal, ó, Main Program File, arquivo de programa principal. Esse aqui é o UFR, User Frame, ele vai carregar as origens que esse programa vai usinar na máquina, tá? Aqui é um parâmetro que ele vai carregar numa área nesse parâmetro em si, ele vai ficar com o número 4 dentro dele, para um uso especial. Na programação a gente dá umas dicas como usar isso aqui também, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. A princípio não teria uso, tá? Aqui é a descrição, parâmetro 2. Aqui é prioridade de usinagem, 2, a prioridade vai ser 1, que está lá, né? E aqui a sequência de usinagem, que se caso eu tiver também mais de uma peça, né? Aí vai entrar mais coisas aqui. Que quando eu tenho um dispositivo hidráulico, seria como se fosse uma segurança que a peça não está fixada. Não. Eu também tenho condições de colocar o Arc Check, que checa se a peça não está fixada, ele sopra ar. Se a peça não estiver bem encostada, ele vaza ar e aí dá um sinal lá, não deixa trocar o par e tal. Tá? Então, aqui também é uma identificação geral, tá? Você pode colocar o que você quiser. Quando você preencher isso aqui, vai aparecer a opção salvar. Aí você tem que salvar. Lembrando que no Siemens, tudo que você fizer de alteração, em qualquer tela, sempre vai ter a opção salvar. Não pode esquecer de salvar, tá? Então aqui não está aparecendo porque ainda estou não entrei no alterar, tá? Então é assim que funciona. Eu vou fazer isso para os dois partes. Selecionar o programa de usinagem e o programa de ponto zero. Esse aqui é o principal. E sempre estado bruto. Por quê? Porque ele gerencia o estado do parto, o estado da peça também, para não ter perigo de você se perder, usinar 2 vezes a peça. Então, isso aqui tem a condição. Só deixar o parto sem peças, vazio, ó, ele vai ficar entendendo que não tem nada lá para usinar. Então, ele vai só esperar a troca do parto para fazer, vai trabalhar com parto só, por exemplo. Né? Aqui é cinza, estado bruto, amarelo, parcialmente usinado. Então, quando eu faço a edição, ele fica cinza, coloco o estado bruto, ele fica cinza. Quando ele entra para a área de trabalho, ele já entra amarelado, porque ele está parcialmente, ele já entende parcialmente usinado. Quando ele termina o programa de usinagem, ele passa estado verde. Se tiver qualquer coisa aqui, rejeita ele através de alguma coisa no programa, alguma coisa assim, ele fica rejeitado. Então, e você pode bloquear o parity também, né? Vamos supor que está com algum problema quebrado, você está com 7 partes, o parte 5 está quebrado, algum problema, você bloqueia ele assim, ele não vai entrar em jogo também. Aqui é a mesma coisa para medição, para alguma coisa assim, tá? E aqui para verificação, isso aqui fica tudo bloqueado, eles não entram em trabalho. Esse é um exemplo, tá? Cada fabricante de máquina, de comando, tá, vai ter uma forma própria. Não vai fugir muito disso aí, tá? Vai estar mais ou menos sempre voltado para esse tipo de coisa de seleção, tá? Aí, ó, volta no menu Select, então já selecionei o programa para trabalhar, né? Volta no menu Select novamente, seleciona o modo máquina, tá? Então aqui, selecionado o modo máquina, então você vai ver o programa de usinagem aqui, tá? Aqui vai aparecer as coordenadas, posição atual e quanto falta para chegar na posição programada, tá? Aqui os eixos, aqui em relação ao zero peça, se eu quiser mudar para o zero máquina, tem uma função no painel que eu já mostrei, que é o MCS, que muda para Machine Coordinate System, muda para a coordenada máquina, tá? Como você está trabalhando num programa automático, normalmente com 0 PS, sua usinagem 0 PS, o ideal é ficar aqui no WKS. Aqui no deslocamento restante, ó, quando você entrar no bloco a bloco e dá Start com o override fechado, se vai haver um movimento no eixo, vai aparecer aqui a medida, quanto ele vai movimentar, e se estiver negativo para o lado negativo, se estiver positivo para o lado negativo, no eixo correspondente. Então por aqui, ó, esse aqui é o lugar que você vai mais ficar de olho quando estiver no bloco a bloco,
Tá? Você vai ficar olhando aqui, que vai estar as sentenças do programa, que ele vai executando e vai mostrando a sentença, e aqui o que ele vai fazer. Você dá um start com o override fechado e olha, se isso aqui for conveniente, que está tudo dentro do segurança, você vai abrir para executar. Executou, ele vai zerar assim, porque ele já completou. Aqui vai estar mostrando a coordenada que o seu programa pediu aqui na sentença, né? E aí você vai conseguir acompanhando e dominando essa situação. Fecha o override novamente, dá start. Quando não tiver movimentação na sentença, ele já executa. Você dá start, ele executa. Se for só funções, que tiver aqui adicionando alguma coisa, ativando alguma coisa, ele só executa. Não para com o ciclo start. Ok? Então, continuando aqui na tela, nós vamos adicionar agora para aparecer, né? Eu falei de que vai aparecer lá em cima, só que não apareceu ainda. Por quê? Porque nós acionamos aqui embaixo a tela automática, está no modo jogue. Se olhar lá em cima, ó, não está aparecendo o programa, está no modo jogue aqui, ó. Modo jogue. Está no menu máquina, mas jogue. Então, por isso que não apareceu o programa aqui. Eu só falei por aproveitar a situação. Mas não apareceu nada ainda, por quê? Porque nós não selecionamos ainda modo automático embaixo. Estaria naquele caso com a tecla jogue acionada. Então nós vamos no menu principal aqui e vamos aqui colocar em modo automático, né? Então vamos pegar essa parte aqui, vamos ampliar ela para ver melhor aqui na próxima situação aqui, né? Então tá aqui, ó, nós vamos acionar essa tecla aqui, alto, tá? Ela pode aparecer escrito automático, ou só ter a simbologia, ou às vezes aparecer memory. No Fanuc é muito comum aparecer memory aqui, tá? Então você vai acionar ela vai ficar acesa, ou a lâmpada inteira acesa, ou a luzinha acesa, como está aqui, ó, esse verdinho aqui, ó. Então nesse painel aqui ele não acende a lâmpada da tecla, ele acende só essa luzinha verde. No caso aqui tá o jogue, que é lá de cima, tá vendo a luzinha verde aqui em cima? Então ela vai acender a luzinha verde agora aqui, tá? E aí nós vamos trabalhar agora com o que? Se for teste de programa, ligar aqui o bloco a bloco, que está aqui embaixo, ó, bloco a bloco. Se não for, ó, nós vamos start, e se precisar o ciclo start parar com o ciclo stop, ou reset que está aqui também. Ou emergência que está aqui do lado que não aparece. Então tem 3 formas de desligar, né? Então sai um painel. Esse aqui é um painel do torno também, para selecionar automático vai ser aqui, ó. Tá, então vamos lá no automático do torno para ver como é que a gente liga automático, ó. Pega esse volantinho aqui, liga para o modo aqui, ó, automático. Então tem que estar com esse pontinho aqui virado na posição do automático aqui. Daí seleciona o modo automático para esse tipo de painel. Tá? E aí você vai ter a tela, né, que eu falei que agora sim, se estando no modo aqui em cima aparece, ó, tela principal máquina, modo automático, tá aqui, ó. Então essa é a tela de trabalho, tá? Você tem todas as funções que nós vamos ver mais para frente aqui, né? Todas essas funções aqui do modo automático. Isso aqui nós vamos ver quando a gente falar das telas, tá? Então aqui essas seriam as sentenças do programa que vão ser executadas. Aqui a trajetória residual, tá? É quanto falta. O que é residual? É o resíduo que falta para atingir a posição programada, tá? Então o olho nosso vai estar sempre aqui e aqui. Observando que agora está no MCS. Então o que nós vamos ter que fazer? Vir aqui do lado, vendo aqui, ó, WCS, apertar essa tecla para aparecer aqui a posição em relação ao 0 peça atuando, né? Qual que é o 0 peça que está atuando? Aqui não está dando para ver, mas se eu apertar aqui em cima essa função aqui, ó, esse G aqui, a função G de transformação, nesse quadro aqui vai mostrar as funções G que estão atuando. Aí vai aparecer lá G54, G55, você vai poder ver através dessa função G. Está adicionado fusos, então por isso que está aparecendo as funções de fuso. Tá? Se eu apertar funções auxiliares, vai aparecer as funções M. Se eu apertar o G, vai aparecer as funções G, assim por diante. Se eu quiser um zoom da posição aqui, estou meio ruim de vista, eu dou o valor real em zoom, aí vai ficar esse aqui em zoom. Vai ficar bem grande, quase que a tela inteira. Tá? Bom,
Então já estou na tela de automático, já selecionei o ciclo automático, então apertar ciclo Start e começar a trabalhar com todos os cuidados de segurança. Tá? Então, voltando ao raciocínio para o Fanuc. Então, nós vamos parar nessa condição agora para o Siemens, porque depois desses cuidados aqui de trabalho, tudo com Siemens e Fanuc é a mesma coisa. Então,